Graças a Deus, queridos, hoje quinta-feira, o dia oficial dos nossos cultos. Quero já convidar você para fechar os seus olhos e neste momento orarmos ao Senhor, colocando esse tempo de louvor, de glorificação, esse tempo de alimentarmos a palavra, cultuarmos ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu santo nome. Obrigado por estar aqui, pela vida dos Teus filhos, que, Senhor, estão assistindo, Senhor Jesus, a esta mensagem. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar operando, que o Senhor possa estar trabalhando, Pai amado, em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus, ó Deus, vem Espírito Santo se fazer presente, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Abre os seus lábios e louve ao Senhor Jesus comigo. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia, amém. Que você possa agora receber a palavra do Senhor através da vida do nosso querido apóstolo. Obrigado, pastor. E a você que está em casa, homem de Deus, mulher de Deus, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui quinta-feira, culto de louvor, pregação da palavra, culto de adoração ao nome do Senhor. Eu quero convidar a ler comigo um texto dessa noite. 1 Reis, capítulo 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Elias é um personagem muito conhecido, profeta de Deus, e aqui eu li estrategicamente esse texto para lhe mostrar onde inicia o ministério de Elias. Ele já inicia o ministério pronto, ele já está exercendo o ofício profético, ele é contemporâneo de Obadias, e ele já inicia o ministério profético debaixo de um grande embate, de um grande conflito entre o Deus de Israel e Baal, a entidade sidônia que Jezabel trouxe para Israel após se casar com Acabe, o rei. Mas eu quero também chamar a sua atenção
que este homem, mesmo tendo uma experiência profunda com Deus, um homem usado por Deus em palavras e ações, ele enfrentou crise de medo, de pânico, fugiu para o deserto e até se escondeu numa caverna, numa espécie de crise do pânico, depressão, medo e insegurança. Então, ao longo da palavra, nós vamos lhe mostrar isso para que você entenda e como que ele foi resgatado por Deus do meio dessa crise. Mas eu quero também chamar a sua atenção, primeiramente, para a crise em si. A crise em si, ela está acentuada no capítulo 18, em diante. Diz o texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 1 em diante. Depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. Então, onde é que está o conflito aqui? O conflito foi um casamento político, um casamento por interesses, entre o rei de Israel e Jezabel, filha de Etbaal, sacerdote dos sidônios. E ao se casar com Acabe, Jezabel leva para Israel toda a estrutura de culto e adoração a Baal. E a primeira coisa que ela faz ao chegar em Israel é destruir os profetas verdadeiros. Os que ela não destruiu, o texto está muito bem claro aqui, no verso 4, ela destruiu os profetas do Senhor. Evidentemente que Obadias salvou alguns, né? Salvou 100. E aí, a nação vai ser induzida à idolatria. A nação vai ser manipulada, influenciada a adorar o Deus dos Baals, ao Deus dos Sidônios, né? A Baal, Deus dos Sidônios. Com isso, há um choque. E esse choque está naquilo que Israel foi o tempo todo preparada, ensinada desde Abraão para adorar o único Deus verdadeiro. E esse embate, ele vai para a rua. Essa luta vai para a praça pública, vai para cima do Monte Carmelo. O Monte Carmelo é o palco onde vai acontecer o confronto. Elias desafia Acabe a convidar todo o povo para o Monte Carmelo. Você está no capítulo 18, verso 19. Diz assim: respondeu-lhe ele, verso 19 do capítulo 18, está aqui: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asser, que comem na mesa de Jezabel. Então aqui está o conflito, o confronto. Elias faz um convite: Acabe, vão para o Monte Carmelo, leva os profetas de Baal, eu vou como profeta do Deus Altíssimo, e nós vamos ver quem que vence essa peleja. No verso 20, Acabe diz assim: então Acabe convocou todos os filhos de Israel e os reuniu no Monte Carmelo. No verso 21 diz assim: Elias se chegou a todo o povo e perguntou ao povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias toca na ferida, ele põe o dedo na ferida. Vocês, povo de Israel, povo de Deus, nação separada, estão entre dois pensamentos. E agora vocês vão precisar escolher. Aqui é o dia da decisão, o momento da escolha. Se vocês querem Deus, se o Senhor é Deus, sigam Ele. Se é Baal, sigam Ele. O povo ficou calado. Aí diz o texto, verso 22. Elias diz ao povo: só fiquei eu entre os profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. E aí no verso 23 ele lança o desafio: tem-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos e o dividem em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Em outras palavras,
vamos construir 2 altares, com lenha, os pedaços de animais sobre os altares. E aí no verso 23, final do verso 23, ele diz assim: porém, não metam fogo, não metam fogo. No 24 ele diz: então invocar o nome do Senhor vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que respondeu por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Então o sinal era 2 altares, 2 sacrifícios, o embate entre o Deus verdadeiro e o Deus falso, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Assim o povo concordou, e o povo disse que era boa essa palavra. Final do verso 24, é boa esta palavra. Então diz o texto que o confronto espiritual, ele vai acontecer de uma forma muito forte, a partir do verso 36, diz assim: sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou e disse, fez uma oração: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Verso 37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então, diante dos 2 altares, e diante do seu próprio altar construído, Elias fez essa oração, e Deus ouviu. Diz o texto no verso 38 do capítulo 18 de 1 Reis: então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus respondeu, Deus se manifestou, através da oração de Elias, através da intervenção do profeta, da coragem do profeta, da ousadia do profeta. E aí diz o texto que o povo, no verso 39, quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então houve uma definição, queridos. Elias sai dali vitorioso, Elias vence a batalha espiritual, Acabe está desmoralizado, e para piorar, diz o texto que Elias ordenou ao povo: agarrai os profetas de Baal. Verso 40, nenhum deles escape. Agarraram os profetas, e Elias levou-os até o ribeiro de Quizon, onde os matou ao fio da espada. Então Elias também eliminou fisicamente os profetas falsos e venceu o Deus falso. Que vitória, que momento esplendoroso, que batalha, que manifestação de Deus, que homem. Porém, queridos, Jezabel, esposa de Acabe, a rainha que não estava presente lá, diz, o verso, capítulo 19, ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Verso 2 do capítulo 19 diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Jezabel reagiu, ela não estava lá no Carmelo naquele momento, estava Acabe, o povo, e ali ela manda um recado, ela manda um mensageiro dizer para eles: da mesma forma que você fez com os profetas de Baal, amanhã, a esta mesma hora, eu vou fazer com você. Você é um homem morto. Jezabel lavrou a sentença de morte de Elias. E diz o texto que o homem que acabou de vencer esse embate, acabou de vencer essa batalha, acabou de ser vitorioso, acabou de ver Deus descer fogo do céu, fugiu. Diz o capítulo 19, verso 3: e quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, e foi, e chegando a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. A primeira coisa que Elias fez, querido, ao ouvir uma ameaça, ele só ouviu, não tem nada escrito, Jezabel não estava presente, o mensageiro, ele fugiu, e diz o texto no verso 4, que ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, final do verso 4 do capítulo 19, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Querido, olha o nível
de crise que este homem entra. Ele ouviu uma ameaça, tomou aquilo como verdade, tomou aquela ameaça de morte como algo concreto, pegou o caminho do deserto de um dia, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. Quero morrer, não dou conta. Acabou de vencer uma batalha, acabou de ver Deus se revelando, acabou de ter uma experiência forte com Deus. Aqui, querido, eu quero parar para eu e você meditarmos nisso. A Bíblia diz que nós humanos, nós os cristãos, estamos sujeitos a ter as mesmas paixões que Elias. Traduza por paixões, crises, medo, dificuldade, pânico, vontade de fugir, ou até fugir, se esconder, ou vontade até de morrer. Não existe super-homem, super-mulher, não existem super-crentes. Nós somos pessoas humanas, frágeis, sujeitas a errar, sujeitas a pecar, sujeitas a sentir medo. Diante dessa crise toda, querido, a Bíblia diz que Deus se revela. Do 5 ao 7 diz o texto: e deitando-se debaixo do zingo, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele deitou e dormiu para morrer, ele pediu a morte. Eu vou deitar aqui, vou dormir e não vou acordar nunca mais, vou morrer logo. Deus vai tirar minha vida. Mas um anjo toca nele e diz: Elias, acorda, come e bebe. Ainda diz, no verso 6, ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar. Em outras palavras, agora eu vou morrer de barriga cheia. Não vou morrer com fome, vou morrer de barriga cheia. Aí diz o texto, no verso 7, o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Primeiro foi um anjo, um mensageiro. Agora, querido, foi o próprio Deus. Na Bíblia, no Velho Testamento, quando aparece a expressão o anjo do Senhor, esta referência é explícita ao próprio Deus. O próprio Deus se revelou a Elias. E aí diz o texto, no verso 8, que ele, depois dessa experiência, levantou-se e caminhou, depois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E no verso 9 diz assim: e ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. Então você percebe que a experiência que Elias teve com o anjo do Senhor, e com o anjo como mensageiro, comida e bebida disponível, assistência, Deus assistindo ele na fraqueza, ele piorou. Ele foi para uma caverna, foi se esconder. O quadro de Elias, de fuga, medo, pânico, evoluiu para síndrome do pânico, depressão, se esconder numa caverna escura, se refugiar num ambiente extremamente estranho, cinza. Assim muitas pessoas acabam indo para esse ambiente. Pessoas que se deprimem, que sofrem de síndrome do pânico, de medo, que criam fantasmas na cabeça, inimigos imaginários. Elias piorou. Querido, nossas experiências com Deus, elas devem nos levar para melhorar. As experiências que você teve lá no passado, elas servem como memorial, como lembrança. As experiências do presente são também como base para a sua vida. E as que virão confirmam a sua fé. Valorize as suas experiências. Não abra mão delas. Elias piorou. Além de entrar para a caverna, ele recebe uma visita poderosa. A voz de Deus. Deus se revela a Elias. Diz o texto, na metade do verso 9, Deus faz uma pergunta para Elias: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Aí ele responde no verso 10: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e somente eu fiquei, e busco a minha vida para tirar. Além de estar dentro da caverna, com toda a síndrome de pânico e de medo, de depressão, além de estar
fruto do medo, fugindo, correndo, num quadro agudo de doença da alma, nas emoções e sentimentos, Elias comete mais duas questões sérias. Primeiro, autocomiseração. Eu vou morrer, estão me procurando, vão me matar, eu não sou melhor do que meus pais. Além da autocomiseração, ele apresenta uma autossuficiência, uma autoafirmação, um princípio de arrogância, de orgulho. Eu sou o único, só sou eu. O único fiel na terra sou eu. O único fiel Israel sou eu. Olha, querido, o quadro que se instala no coração desse homem. E nós temos que tomar muito cuidado com esse tempo que a gente está vivendo. Tempo de medo, de incerteza, insegurança. Corremos o risco de entrar por esse quadro agudo, perigoso. Aí diz o texto que Deus faz um convite para Elias, no início do verso 11, do capítulo 19 de 1 Reis. Vem cá fora, redundantemente, sai para fora. É uma redundância, né? Fica em pé, ponte de pé. E eu quero falar com você. Isso aqui, querido, aponta, sabe para quê? Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinho. Deus não permite que os nossos sentimentos e emoções nos destruam. Deus não permite que os monstros que você cria na sua cabeça destruam você. Que os inimigos que você imagina e dá a eles tanto poder não destruam você, não destruam sua vida, não destruam sua fé, não destruam sua família, seu casamento, seus negócios, para que você não seja acometido desses fantasmas, dessas doenças que se instalam na alma e destroem as pessoas. Aí diz o texto que Deus, ao chamar Elias para sair da caverna, diz o texto que o Senhor passou um forte vento. Depois do forte vento, um terremoto. Depois do terremoto, já no verso 12, um fogo. Mas Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Observe que são fenômenos da natureza e promovidos de forma sobrenatural. Mas Deus não estava naquelas manifestações. Às vezes a gente está querendo que Deus fale com a gente de uma forma assim, tão espetacular. A gente às vezes quer que Deus nos toque de uma forma tão poderosa. Às vezes a gente quer que Deus responda às nossas orações de forma assim tão estupenda. Mas não. Deus não estava nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Deus estava onde? Diz o texto. Deus estava no final do verso 12 diz: uma voz mansa e delicada. Deus estava falando com Elias de forma mansa e delicada, sem barulho, sem fenômeno, sem nada espetacular, fora do comum. E aqui, querido, requer de nós, de mim e você, sensibilidade para as coisas de Deus. Estamos atentos. Não permitir que o tempo presente, as coisas, os acontecimentos fechem o nosso canal de audição, não só físico, como também espiritual. Para que a gente não fique surdo, para que a gente não perca a capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque aqui, ao ouvir a voz de Deus, diz o texto que Deus vai dar a Elias, a partir do verso 15, voltar pelo caminho de onde veio, retomar a caminhada, recomeçar a vida e dar a Elias uma missão nova, perspectiva nova, horizonte novo, novos relacionamentos. A unção vai se espalhar. Elias é convidado por Deus, no verso 15 do capítulo 19. Então o Senhor lhe disse: volta pelo caminho do deserto de Damasco, e quando lá chegares, ungirá Azael para ser rei da Síria. Verso 16: e a Jeú, filho de Nis, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Capítulo 19, verso 15 e 16. Te posiciona, volta pelo caminho que você subiu, o caminho que você subiu com medo, você subiu apavorado, você subiu derrotado, você subiu com síndrome do medo, do pânico, você subiu já em depressão. Você vai descer agora
pelo mesmo caminho, o mesmo ser humano, o mesmo Elias, porém liberto, curado, diferente, com as amarras da mente quebradas, com as algemas espirituais quebradas. Você vai voltar agora. Querido, isso é um chamamento para mim e para você, para a gente se levantar nesse tempo. Você se levantar espiritualmente, fisicamente também, se posicionar, ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus. Diz o texto que Elias, no verso 19 do capítulo 20, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a dor dessa. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele, jogou a capa sobre o jovem. Por que primeiro ele não foi ungir Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel? Por que ele não foi primeiro fazer essas unções reais? Porque primeiro ele foi procurar Eliseu. É muito simples entender isso aqui. Elias, ele vai primeiro retomar a mensagem que liberta, a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que convence. Ele vai primeiro gerar discípulo, um aprendiz, aquele que vai andar junto com ele, aprendendo com ele, caminhando com ele. E sabe o que significa isso? Nós não podemos deixar de priorizar a pregação da palavra, compartilhar a sua fé, compartilhar o que Jesus fez na sua vida, através da sua vida, compartilhar a sua mudança de vida, para que você possa ser um canal, uma ferramenta de Deus nesse tempo, para você ser a boca de Deus, a boca profética de Deus, falando de Jesus. O Espírito Santo convence. Quem convenceu Eliseu aqui não foi o Elias, foi a unção, a presença do Espírito Santo que convenceu o jovem. Largou tudo, largou família, largou terra, largou os bens e seguiu após o profeta. É a prioridade, queridos. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas, elas vêm por acréscimo e vêm com abundância, vêm sem peso, sem dolo, vem de forma leve, vem de forma tranquila. Aquilo que é seu vai ser seu, aquilo que Deus liberou para você vai ser seu, ninguém toma, ninguém tira. Depois Eliseu vai ungir Azael e Jeú. Na sequência do texto você pode ler com calma que você vai perceber. Ele cumpre, mas ele tem que gerar primeiro aquele que vai conduzir a mensagem, levar a mensagem, perpetuar a mensagem, manter a mensagem viva, manter o temor a Deus vivo, manter a mensagem viva, manter o monoteísmo vivo. E aí, querido, eu quero chamar a minha sua atenção para isso, para que a gente, nesse tempo, se levante, nesse tempo a gente tenha coragem, tenha audácia, ouvir a voz de Deus, e em obediência, em amor, dizer sim para Deus, e cumprir a missão, quebrar marasmo, as amarras, as dificuldades, as lutas, as crises, os desafios, vencer os medos, as angústias, as decepções e realizar o novo de Deus. Elias recebe novas missões, Elias recebe novos projetos, novidade, um novo discípulo. Elias agora vai caminhar em outra dimensão. Isso simboliza Deus cumprindo a missão na vida do Elias, devolvendo este homem curado, livre, como ele fez e faz comigo e você hoje, para a glória de Deus. Feche agora os seus olhos. Quero convidar você agora, onde você estiver, sentado, em pé ou de joelho, quero convidar você a fechar os seus olhos agora, e eu quero orar por você. Pai, agora em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tenha agora uma assistência toda especial sobre cada vida aqui que está nos ouvindo ou assistindo. Assiste, Senhor, cada um na sua dificuldade, nas suas dúvidas, na sua angústia, na decepção, no medo, na vontade de fugir ou até fugindo. O Senhor possa agora, Pai, pegar de volta, como o Senhor fez com Elias. O
O Senhor insistiu com esse homem. Anjos levaram comida para ele. O anjo do Senhor levou comida para ele. O Senhor falou com ele para ele sair da caverna. O Senhor insistiu, não desistiu deste homem. Senhor, não desiste de mim. Senhor, não desista dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, não desista dos teus filhos nesse tempo. Pai, eu quero orar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que renove tua misericórdia, que a tua graça se estabeleça e que a tua bondade, Senhor, esteja renovada também nesse dia sobre nossas vidas. Pai, a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém mesmo? Antes de dar a bênção apostólica, eu quero convidar você, sua família, todos da família El Shaddai, Bíblias El Shaddai com retiro. Eu quero convidar você para no próximo domingo, dia 3 de julho, estaremos aqui às 6h30, culto de adoração, de louvor, de pregação da palavra. Estaremos ministrando, comemorando, celebrando a ceia do Senhor, a morte de Jesus na cruz, a vitória e a ressurreição dele, a vitória sobre a morte. Então você é o nosso convidado, a nossa convidada. Agora levante uma de suas mãos, leve, fique e permaneça com você o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações e a presença do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.